Êxodo, capítulo 8, a partir do versículo 25, observe, por favor. Diz assim a palavra de Deus: chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles. Então, veja que coisa interessante. Faraó diz assim: eu não vou libertar vocês, mas podem fazer sacrifícios para o Senhor aqui na terra do Egito. Aí Moisés vai dizer: se a gente fizer sacrifício para o Senhor aqui na terra do Egito, os egípcios vão apedrejar a gente, porque os egípcios vão ficar escandalizados com o nosso sacrifício. Então, qual é a intenção aqui verdadeira do faraó? Era ajudar o povo de Israel? Não. Essa não era a intenção. Versículo 27 do capítulo 8. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto. Ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então nós vamos fazer, não como o Senhor está dizendo, faraó, mas nós vamos fazer como Deus assim determina. Vamos para o deserto, vamos sacrificar, vamos oferecer sacrifícios para o Senhor no deserto. Versículo 28. Aí o faraó ele vem com outra objeção. Então disse faraó: deixai-vos eis ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe. Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor amanhã. Estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda essa vez endureceu o Faraó o coração e não deixou ir o povo. Aqui estamos na 4ª praga, na praga das moscas, quando os sacerdotes já não tinham como provar para o povo, né, já não tinham como provar para Faraó que eles não tinham mais como competir, né, suas ciências ocultas, como diz lá no capítulo 7 de Êxodo, e o poder de Deus. Eles disseram não, olha, eles admitiram, né, isso aqui é o dedo de Deus, capítulo 8, versículo 19. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus, porém o coração de Faraó endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. A partir da 4ª praga, Faraó vai começar a negociar com Moisés. Primeiro ele vai dizer assim: não, faça sacrifício ao povo, mas que essa praga das moscas aqui, essa 4ª praga, ela saia. Aí Moisés vai dizer: não é possível, porque os egípcios eles vão se escandalizar e eles vão apedrejar a gente se a gente fizer sacrifício aqui. Aí Faraó vai dizer: então não. Aí a segunda objeção: faça o seguinte, vá, ofereça lá no deserto, certo? Não tem problema nenhum, você oferece lá no deserto e depois você fica lá. Agora não vá tão longe. Por que Faraó ele queria isso? Porque ele não queria, ele queria manter o povo ainda sob o seu domínio, ele não estava libertando o povo. A qualquer momento Faraó, se o povo não fosse tão longe, ele iria lá e ele iria escravizar de novo os hebreus. Então não adianta, né? Então o que é que Moisés diz? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou orar, o povo não vai sacrificar para Deus, porque não é assim que Deus ordenou. Eu vou lá orar para essa praga acabar. Moisés ora, o Senhor cessa a praga, não resta mais nenhuma mosca, mas ainda assim Faraó, ele não vai ceder, ele não vai ceder de forma nenhuma. Então aí a gente vai para os próximos capítulos, porque ainda Faraó ainda tem uma 3ª e uma 4ª objeção. E veja a intenção de Satanás dentro dessas objeções. Essas objeções elas não são em vão. A 3ª objeção está no capítulo 10. Capítulo 10, eu queria que você abrisse também. Êxodo capítulo 10, versículos 8. A partir do versículo 8. Êxodo 10, a partir do
Versículo 8 diz assim: Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhe disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças, vede, pois, tende conosco mais intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Por isso é que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Veja que coisa interessante. Faraó ele vai dizer assim: não, faça o seguinte. Vocês querem levar criança e mulheres por quê? Vocês podem fazer uma revolução contra mim. Eu não vou fazer isso. Faça o seguinte: vocês podem ir só os homens. Só os homens vão lá e sacrificam ao Senhor. Mas essa não foi a ordem de Deus. A ordem de Deus tinha sido dada por Moisés e ele vai aqui reproduzir para Faraó. Tem que ir os moços, os filhos, os velhos, todos os bens ali que os hebreus tinham e todos os povos de todas as idades, eles tinham que ir, todos eles sacrificar ao Senhor. Essa tinha sido a ordem de Deus. E Faraó ele vem com essa terceira objeção. Não, só vão os homens. E aí Moisés ele não vai aceitar, obviamente, porque essa não era a vontade de Deus. E a última objeção está no versículo 24 do mesmo capítulo 10. Veja que Faraó ele vai dizer, isso é ainda agora na nona praga, né, na praga das trevas, e aí o versículo 24, ele é bem enfático. Depois que a praga acontece, ele vai negociar com Faraó, e aí nós temos aqui o versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e os vossos gados, e as vossas crianças irão também conosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar às nossas mãos sacrifícios e holocausto que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles haverá de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Então, até que cheguemos lá, nós precisamos dos nossos bens, que são os animais, para sacrificarmos ao Senhor. Então, nós não podemos deixar os animais. Então, veja, todas essas objeções, nós vemos uma intenção de Satanás, usando o Faraó, para que o povo saia do Egito da forma errada. Para que o povo saia do Egito sem cumprir a ordem de Deus, que era sacrificar ao Senhor. Se não fosse todo mundo, não tinha como sacrificar ao Senhor. Se não fosse com os animais, não tinha como sacrificar ao Senhor. Se só fossem os homens, não tinha como obedecer ao Senhor. Se eles fossem sacrificar ali na terra, eles iam escandalizar os egípcios e não ia dar certo. Todas as negociações de Faraó para negociar ali a saída do povo, ou parte do povo, era uma tentativa de Satanás em fazer com que o povo de fato não obedecesse a ordem de Deus, a ordenança de Deus. Então, Moisés ele teve que claro, com a ajuda do Altíssimo, do Soberano, ele teve que retrucar muitas vezes Faraó. Faraó endurecia o coração, e aí vinha mais pragas e mais pragas. Um certo homem que ficou em coma muito tempo, quando ele acordou, ele pensou que estava morto. E ninguém conseguia tirar isso da cabeça dele. Os familiares não conseguiam, os amigos não conseguiam. E eles finalmente, de tanta peleja, tanto sacrifício e tanto desgaste emocional, a família não consegue convencer ele de jeito nenhum que ele está morto. E ele pensa que ali morreu, ele estava no limbo, ele não estava mais entre nós. Ninguém conseguia convencer ele do contrário. E aí a família tem a ideia de levar ele para um psicólogo, para o psicólogo de alguma forma, com algum método, convencer que ele estava morto. E o psicólogo brilhantemente chega e diz assim: não, deixa eu pegar... você acredita que os mortos não sangram? É isso que o psicólogo fala. E aí o rapaz diz: não, eu acredito, os mortos eles não sangram. Então ele pega uma agulha e fura
aquela pessoa e diz, olha, tá vendo, você sangra, você não está morto. Então, quando ele olha o sangue saindo do dedo dele e o psicólogo provando, ele olha e diz assim, agora eu concluí que os mortos também sangram. Moral da história, de fato, os mortos sangram. Então, assim, quando você está com ideia na cabeça, só Deus para tirar você dessa fixação. Por mais que a gente venha com argumentos, por mais que a gente venha com evidências bíblicas, só a fé, de fato, para mudar o coração de um ateu que não acredita em Deus. Irmãos, Deus ele não precisou enviar nenhum anjo, nenhum exército para acabar com o exército de Faraó. Deus não precisou armar os hebreus para lutar contra os exércitos do Faraó. Não. Ele só fechou o mar. Ele fechou o mar e ele acabou com o exército do Faraó. No Império Assírio, no exército assírio, Deus só mandou um anjo. E um anjo, ele acabou com todo o exército assírio. Imagina o que Deus faria com todo o seu exército de anjos. Esse é o poder de Deus. Não tem como competir. Não dá para competir.